Oi, turma, turma querida, turma olha, nono ano, olha como eu acelerei, dei uma aceleradinha na série de vocês, turma querida do oitavo ano A, oitavo ano B, estamos assim finalizando a semana, tá bom? E hoje nós na disciplina de língua portuguesa, nós viemos trabalhar com a gramática. Hoje nós vamos ter uma aulinha de gramática, no qual as nossas aulas de português, elas são divididas em três partezinhas, né? Que é a interpretação textual, a produção textual e a gramática. O que é a interpretação textual? É aquilo que eu vou interpretar, a minha compreensão sobre o texto proposto, de acordo com o gênero que é trabalhado na semana. Isso é a minha compreensão. A interpretação textual vem trabalhar isso aí, a minha compreensão em relação ao texto que foi apresentado, no qual a interpretação textual nós trabalhamos na segunda-feira. Na terça, né? Perdão, estou me confundindo com o horário lá das nossas aulas presenciais. O que vem a ser a produção textual? A produção textual vem a vocês produzir um texto de acordo com as características e a estrutura do gênero trabalhado na semana. Ou seja, se eu trabalhar, só um exemplo, um bilhete, eu vou produzir um texto de acordo com as características daquele bilhete. Se eu trabalhar com vocês o gênero diário, vocês irão produzir um texto referente à estrutura característica daquele diário. Isso daí é a nossa produção, a parte da produção. O que vem a ser a parte da gramática? A parte da gramática são regras que me ensinam a escrever uma palavra corretamente, a saber a classificação daquela palavra, daquele, como é que eu posso dizer, são regras, né, da língua escrita ou falada, tá certo? Então, hoje a nossa aula será na parte da gramática, onde nós vamos trabalhar o conteúdo homônimos. Vocês já ouviram falar nisso? O que são palavras homônimos? Eu posso dizer palavras homônimas ou palavras homônimos. Vocês já ouviram falar nisso? Não é bicho de comer. São tipos de palavras, são exemplos de palavras homônimos. Então, gente, o nosso conteúdo é esse daí, no qual eu vou dizer para vocês o que são palavras homônimas ou homônimos. Eu posso dizer nessas duas maneiras. As palavras homônimas, elas são divididas em três partes, no qual eu vou estar explicando uma de cada vez, com exemplos para vocês compreenderem. O conteúdo, gente, ele não é difícil, ele é de fácil compreensão, no qual vocês precisam prestar atenção para entender e saber resolucionar a atividade que vai ser proposta, tá certo? Vamos lá. O que são palavras homônimas ou homônimas? As palavras homônimas são aquelas que, ó a definição, palavras que possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas possuem significados diferentes. Vai sair a definiçãozinha aí, tá bom? Ou seja, são palavras que a escrita delas são iguais, né? E a pronúncia também se pronuncia igual, só que elas possuem significados diferentes. Quando eu digo fonema, eu estou dizendo o som que a palavra emite, tá certo? E grafia é como eu escrevo aquela palavra. Então, palavras homônimas são aquelas que vai ter o som igual, a escrita igual, mas vão ter significados diferentes. E as palavras homônimas, elas se classificam em três tipos, que são elas: homônimos homófonos,
homônimos homógrafos e homônimos perfeitos, no qual vou explicar cada uma delas para vocês. Que palavras estranhas, né, gente? Ó, a palavra é um pouco estranha para vocês, mas, gente, ela é tão simples de compreender e vocês vão, eu pensava que era uma coisa tão difícil, professora Leidiane, mas é tão fácil assim? Vamos prestar atenção que nós vamos entender, tá certo? Vamos primeiro. O que são palavras homônimos perfeitos? Eu vou dizer a definição, vai sair aqui, tá bom? Vai sair aí, vocês vão ler e eu vou explicar. Homônimos perfeitos são palavras que possuem a mesma grafia e o mesmo som, mas que apresentam significado diferente. É a mesma definição que eu apresentei para vocês. Homônimos perfeitos são aquelas palavras que vão ter sons iguais, a grafia escrita igual, mas vão ter significados diferentes. Eu vou apresentar para vocês o primeiro exemplo, a primeira palavra, onde o som vai ser igual quando eu for ler, a escrita vai ser igual quando eu for escrever, mas elas vão ter, no contexto do texto, elas vão ter significados diferentes. A primeira palavra vai ser cedo. A palavrinha cedo. Ela, nos dois exemplos que eu vou ler para vocês, elas vão ter, eu vou ler ela igual. A escrita dela vai ser igual. O som dela, quando eu levo, é igual, mas o significado delas vão ser diferente. Olha o primeiro exemplo. Hoje eu consegui sair cedo de casa. Este cedo aí, hoje eu consegui sair cedo de casa. Este cedo aí refere-se a um advérbio de tempo, não é isso? O cedo, hoje eu consegui sair cedo de casa. Este advérbio aí, essa palavrinha cedo, no sentido aí, no significado, vai ser um advérbio de tempo. Num outro exemplo, tá dizendo o seguinte: cedo sempre meu lugar a pessoas mais idosas. Cedo sempre o meu lugar a pessoas mais idosas. Gente, a palavra cedo aí, eu li ela, a pronúncia dela, o som dela foi o mesmo? Foi. A escrita dela foi a mesma? Foi. Mas o significado que foi apresentado nesses dois exemplos, gente, foi diferente, não foi? Porque no primeiro exemplo, o cedo lá dava uma ideia de locução adverbial de tempo, não é? E no segundo exemplo, tá dando eu entendo, eu compreendo que o cedo sempre cedo sempre o lugar para pessoas mais idosas, para as pessoas mais velhas. Este cedo aí vem do verbo ceder, tipo dar oportunidade para a pessoa mais idosa se sentar, não é? Então, o cedo aí, ele teve significados diferentes, apesar de eu ter lido com som iguais e escrever com a escrita das palavras iguais. Vamos para o próximo exemplo. Vamos para a palavrinha leve. Leve. Nos dois exemplos que vai ser apresentado, a palavrinha leve vai ser, o som vai ser o mesmo, a escrita vai ser a mesma, só que o significado vai ser diferente. O significado em cada frase, em cada contexto vai ser diferente. Primeiro exemplo. Eu posso levar estas embalagens sozinha porque é leve. Esse leve aí, eu posso levar as embalagens sozinha porque é leve. Esse leve aí dá a entender que é maneiro, tem pouco peso, não é isso? Vamos para o segundo exemplo. Você quer que alguém leve este material para a garagem?
Você quer que alguém leve este material para a garagem? O leve aí que apareceu já tem outro significado. Este leve aí dá a ideia de levar, né? De carregar, né? Então, apesar da escrita ser igual nos dois exemplos, quando eu fui ler a palavra, eu li igual, elas vão possuir significados diferentes. Isso é que são palavras homônimas perfeitas. Elas possuem o mesmo som, a mesma escrita, mas num contexto elas vão ter significados diferentes. Entendido? Agora eu vou para outro tipo de homônimos, que são os homônimos homófonos. O que é isso? Vai sair a definição aí, porém eu vou ler para vocês. Homônimos homófonos são palavras que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciados de forma igual, mas que apresentam significados e a escrita diferente. Homônimos homófonos. O que vai acontecer? Vai dar uma mudada aí. Por quê? Porque o som vai ser igual. Eu vou ler igual, mas a escrita deles vão ser diferente e o significado deles num contexto também vão ser diferentes. Vamos entender no exemplo, tá bom? O primeiro exemplo tem a palavra acento e acento. Vocês estão vendo aí? Essa palavra acento com C e acento com 2 S. Quando eu li essas ambas palavras, eu li com o mesmo som, não foi? Acento. A escrita foi a mesma? Não. O significado no contexto da palavra acento com C e acento com S vão ser diferentes. Então, os homônimos homófonos é isso. Leio, o som é igual, a escrita é diferente e o significado é diferente. Vamos para o exemplo. Lá na palavrinha acento com C, o que significa o acento com C? A palavra estômago tem acento circunflexo. O acento aí que eu estou falando, com a letrinha C, acento quer dizer que é o sinalzinho gráfico, o chapeuzinho que a gente chama, não é? Acento com C é o sinalzinho gráfico, né? Aquele chapeuzinho que nós chamamos. Agora vamos ver o significado da palavra assento com 2 S. No ônibus, cedi meu assento ao idoso. Já nessa frase aí, cedi meu assento para o idoso, o assento com 2 S vai ter sentido de lugar. Eu cedi a minha cadeira, o meu banco. Então, o assento aí com 2 S vai se referir a lugar, a cadeira, o banco. Tá certo, gente? Então, a palavra acento com C, acento com S, com 2 S, perdão, acento com 2 S. Quando eu li elas iguais, teve o mesmo som. A escrita foi diferente e o significado dela também foi diferente. Por isso que eu digo que esse tipo de palavra que apresenta um som igual, mas escrita e significado diferente, são exemplos de homônimos homófonos, certo? Vamos para outro exemplo. Aço com cedilha vai aparecer aí, aço com cedilha e aço com 2 S. Quando eu leio a palavra aço, essas ambas palavrinhas aí, aço, a pronúncia dela vai ser a mesma. O som dela, o fonema dela vai ser a mesma.
mas elas vão ter significados diferentes lá no contexto e a escrita delas são diferentes. Vamos para o primeiro exemplo. Esta barra de aço é muito resistente. Eu observo que nesse exemplo aí, esta barra de aço é muito resistente. A palavrinha aço aí com cedilha, esse aço aí vai estar dando ideia de liga de ferro, né? O material de ferro. Agora, quando eu digo quase aço com tanto calor, a palavrinha aço aí com 2 S quer dizer que uma quentura imensa, que quase a pessoa ficou assada, né? O assado que a gente diz é porque é muito calor, a temperatura muito quente. Então, quando eu li essas duas palavras, eu li elas iguais. Mas eu sei que a escrita delas vão ser diferente e o significado delas também vão ser diferente no contexto, tá bom? Vamos para o próximo exemplo, ainda trabalhando homônimos homófonos. Vaso com S e vaso com Z. Quando eu leio essas duas palavras, eu leio elas iguais, vaso. Mas o vaso com Z e vaso com S, a escrita dela é diferente, porque uma vai ser com Z e a outra vai ser com S. E o significado nelas do contexto também vão ser diferentes. Vamos para o primeiro exemplo de vaso com S. Coloque esse material naquele vaso. O vaso aí com S vai dar a ideia de um recipiente, não é isso? E vamos para o exemplo com Z. Eu vaso a água no fim do dia e amanhã damos limpeza na piscina. Esse vaso aí com Z tá dando ideia de deixar a piscina vazia, sem nenhuma água. Para vocês verem, eu li a palavrinha vaso em 2 exemplos. E em cada exemplo, elas teve significado e escrita diferente. Isso daí são exemplos de homônimos homófonos. Vamos para o próximo exemplo. Para a próxima definição e o último, que é homônimos homógrafos. Agora vai dar uma mudadinha. O que são homônimos homógrafos? São palavras que apresentam a mesma grafia. Ou seja, são escritas iguais, mas apresentam significados e pronúncias diferentes. Agora eu mudei. Agora, gente, elas vão ter a mesma grafia, ou seja, eu vou escrever elas iguais. Só que quando eu ler ela, eu vou ler diferente e elas vão ter significados diferentes no contexto. Pronto, eu vou dar o primeiro exemplo. Almoço, a palavrinha almoço. Quando eu leio a palavrinha almoço, eu posso ler ela tanto almoço como almoço. Ou seja, eu apresentei 2 sons, mas ela teve a escrita igual. No contexto, eu posso ler almoço ou almoço. Escritas iguais, leitura diferente e significados diferentes. Vamos para o primeiro exemplo, quando eu digo: o almoço de domingo estava delicioso. Esse almoço aí está se referindo ao alimento, à comida em si, não é? A refeição, o almoço de domingo estava delicioso. Então, estou me referindo a esse almoço aí à refeição. Já o segundo exemplo, hoje eu almoço com você. Hoje eu almoço com você. Tá dando ideia de almoçar, de comer, não é? Comer com aquela pessoa. Palavra com escritas igual, vou escrever elas igual. Na hora de eu ler, de acordo lá com o contexto, vai mudar a leitura e o significado dela também vai ser diferente.
Um outro exemplo vai ser a palavra colher. Colher ou colher. Eu observo que eu posso ler esta palavrinha que está aparecendo aí, ou colher ou colher. Depende do contexto. A escrita foi igual, mas a pronúncia vai depender do contexto em que ela vai estar inserida. Ou seja, ela vai apresentar significados diferentes. Exemplo: preciso de uma colher para mexer a panela do feijão. Preciso de uma colher para mexer a panela do feijão. Esse colher aí eu estou me referindo ao o utensílio da minha cozinha, um objeto que eu preciso. É um objeto. Essa colher aí se refere ao objeto da minha cozinha, que eu preciso, é um objeto. Já no contexto colher, vai ser pare de colher as laranjas, ainda estão verdes. Pare de colher as laranjas, ainda estão verdes. Então, esse colher aí significa apanhar, né? De pegar. Como mudou a palavra, a escrita foi a mesma. A leitura, o som da palavra foi diferente e significados diferentes. Isso são exemplos de homônimos homógrafos, tá certo? Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham compreendido que são palavras homônimas, são aquelas que apresentam escrita igual, significados diferentes e sons diferentes. Tem exemplos que vai aparecer som igual, escritas iguais e sons diferentes. Para cada tipo existe sua definição, como eu expliquei passo a passo. Então, assim, a nossa atividade ela vai ser proposta nesta explicação em palavras homônimos, que são palavras que apresentam o mesmo som, são pronunciadas iguais, apresentam significados diferentes, né? E a nossa atividade ela vai estar no nosso livrozinho PNLD, tá certo? Na página 68 e 69. Quais são as questões, professora Leidiane? As questões 1, 2, 3 e 4. Lá no livrinho vai ter lá a definição, de acordo com o que eu falei para vocês, e vai ter os tipos de palavras homônimos, os tipos de homônimos, no qual, de acordo com a explicação que eu passei para vocês, tá certo? Questão 1, 2, 3 e 4, no livrinho PNLD, páginas 68 e 69. Estarei aguardando a atividade de vocês até 5h30, tá bom? De 5h30 não passo, nem adianta mandar, porque eu não vou receber depois de 5h30. A listazinha vai estar aí sendo exposta no grupo até 6 horas. Eu estarei lá expondo a lista dos alunos, os nomes dos alunos que estão ok. Tá certo? Então, responsabilidade, compromisso nas atividades com a frequência de vocês. Meus amores, quem não se inscreveu ainda no meu canal, tem muito aluno ainda do 8º ano que não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, tá certo? Estou aguardando as atividades. Um beijo, meus rapazes, minhas moças lindas. Qualquer dúvida, pode chamar no PV que eu estarei lá para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Tchau!